Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Olá, chegamos então ao episódio número 6 da segunda temporada. O tema hoje será personalidade e desenvolvimento e nós estaremos abordando o que é personalidade, as teorias básicas da personalidade, como desenvolvemos a nossa personalidade e as implicações da personalidade sobre o nosso desenvolvimento. Sobre o conceito de personalidade, nós temos primeiro que identificar os conceitos mais simples, como de um dicionário Aurélio, por exemplo. Personalidade seria a qualidade do que é pessoal, ou então o elemento mais estável da conduta de uma pessoa. Se formos para o lado científico, podemos então identificar a personalidade como a soma das características que tornam uma pessoa única. Nesse caso, podemos ainda ir um pouco além e identificar o conceito de que personalidade seria um conjunto de características individuais, as quais são relativamente permanentes e estáveis. Eu destaco aqui a questão do relativamente permanentes e estáveis. Isso mostra que a personalidade ela pode alterar com o tempo. Ela não é totalmente permanente, ela é relativamente. Ao longo da vida, então, diversos fatores poderão influenciar no desenvolvimento da personalidade. E nós teremos que identificar esses fatores para potencializarmos, se quisermos compreender a diferença entre as pessoas e as possibilidades da gente trabalhar o desenvolvimento de todos nós. Uma outra questão importante para respondermos o que é personalidade é identificar que personalidade se reporta à persona, que significa máscara. Carl Jung destaca que máscara, a persona, ela indica a imagem como uma pessoa se mostra externamente. Seria como nós nos apresentamos para a sociedade. Neste caso, nós estaríamos então associando representação e personagem, representação e as máscaras. Será que então nós teríamos diferentes máscaras para nos representarmos na sociedade? Para responder essa pergunta, Carl Jung distingue personalidade de identidade. Diferenciar personalidade de identidade é importante porque a identidade é inerente, é própria, é singular de cada indivíduo e a personalidade é uma imagem, como uma pessoa se mostra perante a sociedade. A resposta então da nossa questão, da nossa pergunta, é que é possível que estejamos representando papéis por meio de máscaras nos diferentes contextos onde a gente está inserido. E aí a gente pergunta, como a ciência explica a personalidade? São diversas possibilidades, nós temos centenas de artigos científicos. Uma pequena pesquisa no Google com o termo teorias da personalidade vai reportar mais de 342 mil artigos só no Google acadêmico. Então, nós temos uma ampla possibilidade de pessoas trabalhando no conceito e nas teorias da personalidade. Nós temos ainda dezenas de livros só na língua portuguesa. Então, a personalidade é algo que tem sido enfocado nos estudos, que tem reportado interesses diversos e de áreas distintas do conhecimento. Isso é importante porque nós podemos pensar a partir daí e refletir sobre o que a personalidade tem a ver no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento das equipes de trabalho. Sobre as influências da personalidade, no conceito da personalidade, nós teremos abordagens biológicas, culturais e sociais.
A interação de cada um desses fatores pode ser mais ou menos intensa dependendo da situação. Compreender como cada uma dessas áreas processa e promove transformações sobre a personalidade é algo extremamente complexo, pois há uma constante interferência e interações de fatores ao longo do tempo, e delimitar cada uma delas se torna algo praticamente impossível. Especificamente sobre as influências biológicas, nós teremos influências então da genética, da aparência física, do ritmo de maturação do nosso desenvolvimento. Nos aspectos culturais, as influências podem ser desde as características típicas, os valores, as crenças, os ideais de cada região, cada país, cada estado, cada localidade que tem suas peculiaridades. Nesse sentido, a gente pode ainda agregar as influências sociais, como cada indivíduo interage dentro de grupos, como família, amigos, escola, igreja, e as experiências e situações de vida de cada pessoa em cada um desses microsistemas de desenvolvimento. Weinberg e Gold apresentam 3 níveis da estrutura da personalidade. Além do ambiente social, nós temos influências internas e externas, influência de como é a dinâmica da nossa vida, as constantes na nossa vida. Para isso, eles desenharam então uma pirâmide, onde à base nós temos uma das estruturas da personalidade chamada de núcleo psicológico. No nível intermediário, teríamos as respostas típicas e, na ponta da pirâmide, o comportamento relacionado ao desempenho de papéis sociais. Vamos então falar sobre cada uma dessas estruturas, começando pela base, o núcleo psicológico. No núcleo psicológico, nós temos as atitudes, os valores, os motivos, os interesses próprios de cada um, os pensamentos, as crenças sobre a própria pessoa. E isso tudo agregado, nós teríamos então o nosso eu real. Eu real, então, não é quem você quer que os outros pensem que você é. Atualmente, a gente tem identificado aí revelações sobre o eu real de muitas pessoas. As mídias sociais, muitas vezes, nós respondemos para uma pessoa e outras pessoas de outros contextos que fazem parte da sua rede identificam, então, como você se comporta nessa rede. Essas observações externas e, muitas vezes, a falta de entendimento de que você está aberto numa rede social para todas as pessoas que o acompanham, muitas vezes podem revelar determinados comportamentos que as pessoas não conhecem sobre você mesmo ou papéis que você representa em determinados círculos de convívio que você geralmente não revela o seu eu real, onde você representa algum papel, onde você esteja trabalhando com uma determinada máscara naquele sistema. Cada vez mais, então, temos nos revelado. Isso é bom porque a gente vai mostrando de forma transparente realmente quem nós somos, mas pode ser perigoso em determinados círculos onde aspectos mais formais da nossa vida requerem alguns cuidados. Então, eu sempre recomendo muito cuidado com as mídias sociais, muito cuidado com as exposições e como nós estamos querendo nos expor diante dessa infinidade de possibilidades que são as redes sociais hoje. Sobre as respostas típicas, são as formas como cada um de nós nos adaptamos ao ambiente ou como geralmente respondemos aos estímulos do nosso entorno. Por exemplo, a introversão. Se você geralmente responde à maioria dos estímulos sociais sendo calado ou tímido, provavelmente você será uma pessoa introvertida. Mas isso também não é fácil. Se uma pessoa o vê numa festa calado, ela não pode presumir que você seja uma pessoa tímida. Existem muitos fatores de influência e é muito difícil você identificar a personalidade de pessoa por convívios pontuais. Você tem que conhecer essa pessoa em diferentes contextos, identificar realmente se ela não está usando uma máscara naquele momento. O uso de máscaras não quer dizer que as pessoas sejam fingidas. Muitas vezes o próprio ambiente social demanda determinadas máscaras, demanda determinados papéis. É mais ou menos o que a gente diz quando a gente está em restaurantes muito chiques com todas as normas de etiquetas. Quase sempre não é a nossa rotina. Nós nos comportamos de uma forma diferente nesses ambientes. Isso não significa que estejamos sendo fingidos.
é o que é mais adequado diante daquela cultura, diante daquele espaço. Saber vestir determinadas máscaras e se revelar aos poucos é algo muito difícil de ser feito. Mas ao longo do convívio das pessoas, muitas vezes nós vamos nos revelando de fato quem nós somos, qual a nossa personalidade. E finalmente, sobre o desempenho de papéis sociais, seria o comportamento mais variável da personalidade. Ele muda conforme as situações e exigências dessas, como eu acabei de citar no caso de um restaurante chique e as normas de etiqueta para você se portar diante do ambiente como esse. Outro exemplo é a liderança de um gestor. Na realidade, espera-se de que todo gestor seja um líder. Embora já tenhamos visto em episódios anteriores que a coisa não é bem assim, isso é esperado dos gestores. Uma pessoa pode ser um grande líder na sua casa, por exemplo, e não ser um grande líder no seu trabalho, e vice-versa. Algumas pessoas se revelam grandes líderes nos ambientes de trabalho e em casa com a sua família, ele prefere delegar a liderança a uma outra pessoa que ele tenha confiança ou, inclusive, que ele saiba que tem mais competência para a gestão da casa. Isso acontece em vários ambientes, em várias culturas, e nós temos que identificar, então, as potencialidades para a gente exercer a nossa liderança, para a gente influenciar pessoas a partir do nosso conhecimento do que realmente nós podemos contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Ainda sobre as teorias da personalidade, podemos destacar 4 teorias básicas aqui, embora tenhamos muito mais teorias em relação a isso. Para se compreender a estrutura da personalidade, eu identifico que essas 4 linhas de abordagem são as principais, principalmente no contexto do esporte e em algumas organizacionais. A abordagem psicodinâmica é o que Freud explica, a abordagem dos traços, a abordagem situacional e a abordagem interacional. Na abordagem psicodinâmica, nós temos 3 estruturas da personalidade: o id, o ego e o superego. Desenvolvida por Sigmund Freud, essa é uma teoria complexa, e eu vou tentar aqui resumir parte delas a partir dos elementos mentais propostos por Freud para organizar o estudo das respostas pessoais a partir das individualidades de cada pessoa. O id seria, então, o nosso capetinha, aquela voz que nos fala o que nossos instintos querem fazer. Geralmente ele está associado à pulsão de prazer, o que nos dá prazer, o que nós queremos fazer da forma como nós queremos fazer. Entretanto, nós não conseguimos conviver em sociedade simplesmente com o que desejamos. O desejo é importante, mas nós temos que ter uma estrutura para conseguir conviver em sociedade. E é aí que entra o outro extremo, o superego. O superego é a nossa estrutura de controle. É onde estão as normas, as leis, os valores sociais. No superego, ele atua então como o nosso santinho, a pessoa que tenta nos levar então para as regras sociais para conviver de forma harmônica em sociedade. A forma como nós vamos responder a isso vai passar então pela terceira estrutura, que é o ego. O ego seria o filtro então de todos os nossos desejos de um lado com os nossos controles do outro. Ao fazer esse filtro, nós estamos partindo então para o princípio da realidade. É como nós vamos nos mostrar naquele momento. Obviamente que nós temos desejos muito além do que nós poderíamos controlar. E em alguns momentos e em situações, o id ele prevalece. Em alguns momentos a gente não consegue controlar todas as pulsões como nós gostaríamos e como o superego teria de combater. Da mesma forma, em alguns momentos, embora tenhamos um desejo enorme por alguma coisa, o superego predomina e consegue nos controlar. O ego é quem faz essa filtragem, então. É como a gente vai responder a todos esses estímulos e conflitos que são inconscientes. Ou seja, a nossa personalidade é um processo dinâmico de relativação entre as estruturas dos desejos, dos prazeres e da relativização dos controles dos nossos freios sociais. A segunda abordagem, a dos traços, pressupõe que as pessoas herdam geneticamente traços de personalidade que, embora sejam mais estáveis, podem ser mudados com o tempo.
Podemos exemplificar a extroversão, introversão, confiança, altruísmo, tristeza, mau humor, agressividade, competitividade, dentre vários outros. A abordagem situacional argumenta que a personalidade pode ser influenciada, em grande parte, pelas características do envolvimento com o ambiente e as situações. Conhecer um traço de uma pessoa, como na abordagem dos traços, não ajudará a prever como ela irá atuar perante uma determinada situação. A abordagem situacional, então, destaca como nós podemos mudar o nosso comportamento em função de diversas situações. Uma mesma pessoa que muitas vezes se apresenta de uma forma em uma situação, de uma forma agressiva, em outras ela pode se apresentar de forma extremamente calma, tranquila. No caso da personalidade, diferente do que defendemos em termos dos processos de liderança, muitas vezes não temos como controlar as situações e como elas interferem no comportamento em função das características pessoais e das possíveis reações de cada pessoa nessas situações. E é aí que chega a abordagem interacional. Ela complementa a abordagem situacional na medida em que considera a importância de compreender como os traços de personalidade, juntamente com as situações, podem influenciar no comportamento. Nesse caso, há a possibilidade de traçar perfis mais susceptíveis em reagir conforme o que se espera das pessoas em determinadas situações. A abordagem interacional tem sido a mais utilizada nos meios organizacionais a partir de testes de levantamento de perfil de como responde cada funcionário, cada parceiro e cada um de nós. E também é uma das abordagens mais importantes no meio do esporte. Conhecer, então, as características de personalidade das pessoas, as nossas características, pode ter um valor muito importante, principalmente para as organizações. É a partir da compreensão de cada perfil que nós podemos, então, traçar treinamentos, traçar processos, a formação continuada, um processo de desenvolvimento. E aí a gente pode identificar como que nós desenvolvemos a personalidade. Considerando todas essas influências dessas teorias, nós teríamos, então, influências de fatores inconscientes, de traços da situação e de interação de tudo isso. E aí nós reportamos ao conceito inicial. Personalidade seriam as características individuais, as quais são relativamente permanentes e estáveis. Com base em tudo isso que vimos aqui, observamos então que o processo de desenvolvimento da personalidade é extremamente complexo e vagaroso, mas há possibilidades de compreendermos melhor quem é quem e como que ele reage em cada uma das situações e buscar aprimorar esses comportamentos indesejáveis, ao invés de ficarmos naquela ladainha que a gente escuta de muitas pessoas. Se a pessoa não aprendeu até hoje, não aprende mais, já é adulta, já está velho. Isso não existe, gente. Todos nós aprendemos permanentemente. Esse é o conceito que nós utilizamos aqui no Palestra Esporte Podcast e esperamos sempre que as pessoas possam responder a esses estímulos e buscar se desenvolver cada vez mais. E aí nós temos algumas implicações da personalidade sobre o nosso desenvolvimento. É importante nos conhecer, conhecer os outros, refletir sobre nossos traços e consequências destes para o nosso convívio em sociedade, saber como que nós poderíamos vestir as nossas máscaras em determinadas situações estratégicas, como nos portar de acordo com o que a situação exige naquele momento. Isso, inclusive, faz parte de um outro conceito que a gente ainda vai trabalhar no Palestra Esporte Podcast, que é o da inteligência emocional. E aí é necessário buscarmos estratégias que estimulem o desenvolvimento das nossas limitações. Sem compreender quais são as nossas falhas, quais são as nossas fraquezas, não tem como nós nos fortalecermos. Podemos, então, mudar, nos desenvolver, evoluir permanentemente. Viver em sociedade e em grupos significa associar diferentes personalidades. Diferenças, choque de personalidade serão então algo bastante comum na relação em grupos. Portanto, no próximo episódio, nós iremos reunir diversas personalidades. Vamos então abordar a questão dos grupos, como formar grupos ou equipes.
estratégias para a coesão e a produtividade de grupos. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, continue nos acompanhando, eu peço a todos que divulguem o nosso trabalho para que a gente possa tornar mais conhecido. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, faça inscrição. Muitas pessoas eu sei que têm acompanhado o nosso PEP apenas pelos agregadores de podcast, mas nós temos também um canal no YouTube onde a gente inclusive faz uma apresentação mais visual com alguns slides que podem retratar um pouco melhor o que a gente descreve sobre o nosso conteúdo. Eu agradeço então pela atenção, muito obrigado, um grande abraço e até mais!